Segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 18. Os que encontraram, digam amém. Vamos ler. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, como o Senhor trouxera Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lá enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse: fui peregrino em terra estranha. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos da mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti com a tua mulher e teus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou. Indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito e como o Senhor livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando-o da mão dos egípcios. E disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que Yahvé é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. Amém? Hoje nós vamos estudar sobre o seguinte tema: Moisés e Jetro. Moisés é uma figura emblemática nas páginas da Bíblia. Você encontra Moisés praticamente de Gênesis a Apocalipse. Já Jetro não é uma figura que aparece tanto como Moisés, mas Jetro, sogro de Moisés, foi alguém que representou muita coisa para Moisés, porque por um tempo Moisés, eu acredito, foi mentoreado por Jetro. Então o nosso tema nessa noite é Moisés e Jetro. Diga 3 vezes comigo: Moisés e Jetro. Só vocês agora. Última vez. Amém. Vamos aprender algumas verdades com esse texto e com este encontro entre Moisés e seu sogro Jetro. Vamos ver o contexto no qual esse encontro aconteceu. Vocês sabem que Moisés viveu 120 anos. 3 fases de 40. 40 no Egito, 40 em Midian e 40 no deserto. Depois que foi chamado por Deus para ser o libertador de Israel, Moisés vai ao Egito, enfrenta Faraó. Deus o usa como instrumento humano para decretar o juízo de Deus sobre o Egito, porque os canais de juízo de Deus são 2: o homem e a natureza. Todo juízo de Deus, quando Deus julga uma nação, um povo, ele vai usar esses 2 instrumentos. Você pode observar em toda a Bíblia. No caso do Egito, Moisés era o portador que decretava o juízo. E a desordem natural, como o Nilo se transformar em sangue, a praga de gafanhoto, a praga de rãs, a praga de piolho, as trevas e o último executado juízo de Deus, que foi sobrenatural, a morte dos primogênitos através do anjo da morte.
Todos esses elementos foram decretados pela boca de Moisés. Essas situações. Agora, a primeira coisa que nós vamos aprender aqui, em primeiro lugar, é que Jetro ouviu falar da grandeza de Deus. Olha, Jetro talvez já tivesse ouvido falar pelos lábios do próprio Moisés, do Deus Yahvé. Porque Moisés, quando ele foi para a casa da filha de Faraó, quando ele foi para o palácio, ele já tinha, a mãe dele já o tinha criado por um tempo. E a Bíblia diz que ele tinha consciência que Deus usaria como libertador, lá no livro de Atos. Mas ele se precipitou. Mas agora, queridos, Jetro ouve falar de Deus, não de histórias antigas do passado, mas de fatos estarrecedores do presente. Então, primeiro ponto que nós vamos aprender aqui é que o nosso Deus é um Deus de grandes coisas. Veja comigo no versículo 1. Olha aí, capítulo 18, verso 1. Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés, a Israel e o seu povo, como trouxera Israel do Egito. Se você quiser sublinhar, sublinhe aí. Grandes coisas. Deus não é um Deus de pequenas coisas. Eu sei que ninguém pode desprezar o dia dos pequenos começos, mas mesmo as pequenas coisas de Deus se tornarão grandes. O que é que você está vendo, Elias? Menino, servo de Eli, que você está vendo? Eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de homem. Então pode dizer a Acabe que aparelhe o carro dele, monta na carruagem e corra, porque vem um grande temporal de chuva. É por isso que nós temos que acabar com essa mentalidade de gafanhoto, de que Deus não pode fazer coisas grandes, que nós chega de limitar a atuação de Deus, porque Deus é um Deus de coisas grandes. Jetro, pois não? Você ouviu falar de quê? Moisés está fazendo o maior sucesso no Egito. Como assim? Ele confrontou o Faraó está abismado. E o que é que aconteceu mesmo? Você não sabe o que aconteceu? Olha, o coração de Faraó se endureceu, mas Moisés levantou o dedo assim para o céu, e quando ele levantou o dedo, que ele baixou a mão, veio uma praga, uma nuvem de gafanhoto que devastou o Egito, não deixou nada sobrando. Foi mesmo, rapaz. E o que mais? Você precisa saber. O quê? O que é que eu preciso saber? 2 macumbeiros, magos, feiticeiros, Janes e Jambre, foram chamados por Faraó para confrontar Moisés. E você não sabe o que aconteceu. O que foi que aconteceu? Coisa grande. O que é essa coisa grande que aconteceu? Eles chegaram diante de Moisés, diante de Faraó, e Faraó disse: cadê o poder? E Moisés jogou a vara no chão, e quando jogou aquele cajado, o cajado transformou-se numa serpente. Aí Janes e Jambre disseram: não, isso é moleza para a gente. Pega aí o teu cetro, Janes. Pega aí, Jambres e Janes, joga. E quando jogou, aí são 2 serpentes contra uma serpente só agora. Mas você não sabe o que aconteceu, gente. O que aconteceu? Rapaz, o cajado de Moisés, transformando em serpente, engoliu o cajado de Janes e Jambre, porque Deus é Deus de coisas grandes, e o poder dele suplanta o poder do inimigo. E estava pertinho do povo de Israel sair do Egito, Jetro, quando o cajado de Moisés engoliu os 2 cajados de Janes e Jambres. Deixa eu dizer para você, nós estamos próximos da volta de Jesus. Quem crê nisso, diga amém. Quem crê nisso, dê um aplauso aí para saber que você é crente. Nós estamos perto de sair desse Egito,
daqui a pouco o comando será dado, nós nos levantaremos desse acampamento egípcio e partiremos para Canaã celestial. Mas deixa eu dizer uma coisa para você: antes de nós sairmos do Egito, um dos maiores sinais é que o sobrenatural de Deus suplantará o sobrenatural dos magos do Egito e de Faraó, porque nós servimos a um Deus de coisas grandes. Nós não podemos ficar limitados não, irmão. Os bruxos, os feiticeiros, os astrólogos estão aí com as suas previsões, com as suas ações sobrenaturais. A igreja tem que fazer maior. Por quê? Sabe por quê? Porque Jetro ouviu falar de um Deus grande. O teu Deus está limitado à dimensão da visão que você tem dele. Porque 10 camaradas que viram o Egito sendo devastado, o próprio Mar Vermelho se abrir, estávamos dizendo: nós somos gafanhotos e eles são gigantes, nós nos vemos como gafanhotos e ele nos vê como gafanhotos. Mas tinha de olhar Josué e Caleb, que diz: gafanhoto só pode ser eles. Nós servimos a um Deus que abriu o Mar Vermelho, que devastou o Egito com 10 pragas, que nos tirou naquela meia-noite pelo poder do sangue do Cordeiro, que nos sustenta até hoje com maná do céu, que faz água brotar da rocha, que tem coluna de nuvem de dia e coluna de fogo à noite. Não tem gigante que ficará diante do nosso Deus, porque ele é maior do que qualquer gigante. Mas que multidão de povo é esse que vem voltando da Babilônia? E eles vêm celebrando e tocando pandeiro e panderola, e as mulheres vêm dançando, e eles vêm sorrindo, e eles vêm rindo. Por que eles vêm com essa alegria toda? Ah, vocês não estão sabendo não? Eles passaram 70 anos de cativeiro, mas eles estão voltando agora. E alguém pergunta: e por que essa alegria? E eles respondem: grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. O povo de Espírito Santo precisa ouvir falar que nessa igreja nós servimos um Deus de coisas grandes, um Deus que já fez milagre criativo, fez o que não existia, via à tona na vida de um moço que não está aqui mais hoje, mas que eu acredito que ele é eternamente grato a Deus por um milagre criativo, que eu não posso entrar em detalhe, porque é algo muito íntimo. Mas pergunta, quando encontrar ele na rua, eu acho que ele não vai ter constrangimento. Pergunta para ele qual foi o milagre que Deus fez. E você que é mulher, pergunta à mãe dele: Deus fez existir o que não existia. E o povo precisa saber disso. Hoje, quando eu fui alugar lá o local de Naldo Torres, eu estava me lembrando, um homem que a medicina deu 1% de chance de sobrevivência para ele, que passou 21 dias na UTI, com uma simples oração. Quando o médico abriu para fazer a cirurgia, Deus já tinha feito a cirurgia. Ele contou tantos testemunhos aqui. Ah, se eu fosse contar aqui as experiências de pessoas que viram milagres extraordinários, podia chamá-las para contar, como uma irmã que foi mordida de um cachorro aqui na igreja, e muito tempo a perna infeccionando, medicação não funcionava. Ela chegou para mim e disse: pastor, pela minha perna. Eu ungi a perna dela e orei no sábado de tarde, depois da capacitação de destino. No domingo ela chegou aqui com um dente dentro de um recipiente. Eu digo: mas minha irmã, que dente é esse? É o dente do cachorro, pastor, que tinha quebrado, estava dentro da minha perna, mas quando o senhor orou, o dente foi expelido da minha perna, porque o nosso Deus é um Deus que faz coisas grandes. Eu podia contar aqui de Jonatas, que tinha um olho cego, e numa simples oração, e o médico já tinha dito: vamos cuidar desse olho aqui, do olho normal, porque esse aqui não tem mais jeito, né? Ele só via um buraco. Numa simples oração, quando voltou ao oculista, o médico disse: rapaz, o olho que era doente está melhor do que o olho que era bom, ele está completamente bom, porque o Deus que nós servimos faz coisas grandes. Aplauda Jesus.
Eu podia contar o testemunho de Betinha, que os maiores especialistas dizem que não tem jeito, você jamais engravidará, mas num dia de uma pregação aqui, sem ninguém orar, só pregando, Deus fez com que o milagre acontecesse, e ela teve um filho chamado Isaac, e no dia que eu estava apresentando Isaac aqui, e dizendo, fazendo a ilustração, eu com Isaac no braço na pregação, fazendo a ilustração, né, de que Abraão tinha um sorriso, Isaac, o menino recém-nascido começou a gargalhar nos meus braços. E eu disse, sabe, esse menino aqui está gargalhando, isso aqui não é coincidência, isso é um sinal de Deus. Deus vai trazer uma unção de alegria sobre essa igreja. E depois daquele dia, quase todo mundo que não engravidava, quanto, pastora? 7, ela está aqui no contou, 7 que não engravidava, que era impossível engravidar, engravidou, porque Deus continua sendo Deus das coisas grandes. Jetro, ouça, lá no Egito tem um povo que está vendo o Deus das coisas grandes. Eu não vou falar aqui porque a gente passava a noite toda, mas eu estou vendo, olhando para a Fábio aqui, que o médico disse, oi, cadê Lia? Eu vi Lia, porque está Lia, num dia de culto aqui, num dia de culto de adoração, um cisto, tamanho de um limão, grande, desaparece na adoração. Diga, meu Deus, é o Deus das coisas grandes. Sonhe grande, diga para o seu irmão, sonhe grande, pense grande, veja a grandeza de Deus. Porque eu quero profetizar nessa noite, Ele continuará e fará coisas grandes. Ele é maior do que a pandemia do coronavírus, Ele é maior do que a crise financeira, Ele é maior do que tudo e que todos. Ele ainda continua sendo Deus das coisas grandes. Se você crê comigo, dê um aplauso e mistura com glória a Deus, mistura com aleluia. Bom, eu tenho 15 minutos para pregar e ainda não consegui sair do primeiro ponto. Veja, primeira coisa é que nós encontramos um Jetro com o ouvido aguçado para ouvir a notícia de um Deus que fez coisas grandes. O versículo diz, ele ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e o seu povo quando tiraram do Egito. Mas em segundo lugar, a gente vê essa postura de Jetro em estar com o ouvido afinado. E se eu não conseguir terminar essa pregação, a gente continua domingo que vem. Se não vier um pregador que eu convidei para pregar aqui, né? A gente continua. Que eu vou pregar no segundo culto hoje também, já como é ceia. A segunda coisa, a primeira atitude é de Jetro. O primeiro personagem é Jetro. Mas o segundo, mesmo que não explicitamente, quem vai aparecer em segundo lugar é Moisés. Porque a gente vê Moisés protegendo a família dele. Veja verso 2 comigo, olha aí. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, que era sua mulher, mulher de Moisés. Depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, que tem um aqui com o nome dele, pois disse, fui peregrino em terra estranha. E o outro Eliezer, pois disse, o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Então, note, onde é que vai Moisés? Vou para o Egito. Fazer o quê? Deus me enviou. O que é que vai ser travado lá? Uma batalha espiritual. Quem é que você vai confrontar? Faraó e todos os principados do Egito. O que é que vai acontecer? Deus vai destruir o Egito. Quem é que vai com você? Meu intercessor e meu porta-voz. Quem é ele? Arão, meu irmão. Porque vou enfrentar uma batalha espiritual. E cadê Zípora? Não, Zípora eu deixei, foi lá em Midian, na casa do meu sogro. E cadê Gerson? Eu deixei lá em Midian, na casa do meu sogro Jetro. E cadê Eliezer? Está lá. Mas por que, Moisés? Eu vou enfrentar uma guerra espiritual, mas minha família vai ser protegida. Porque se eu não voltar, eu morro, mas minha família é protegida. Não sei se minha esposa viúva casa de novo, mas eu só sei que meus filhos, eu tenho fé que Gerson casa um dia. Vai aparecer uma Dana e ele casa. Gerson casa e Eliezer casa também. Eu vou proteger a família. Irmãos, a família sempre foi
célula máter da sociedade. Família sempre foi alvo da graça divina. Família sempre foi sonho do coração de Deus. Por que, pastor, uma guerra terrível contra a família? Porque Satanás sabe que se ele mexer na família, ele mexe na base da sociedade. Tem muita gente aí com ministérios grandes, entre aspas, fazendo batalha espiritual, ministrando, libertando, curando e orando por muita gente, mas esqueceu de proteger a família. Eu não quero ir para o céu enquanto meus filhos vão para o inferno. Não, pastor, a salvação é individual. Desculpa de amarelo é comer barro. Quando o carcereiro disse para Paulo: o que é que eu faço para ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Por quê, pastor? Por causa da posição de autoridade que aquele homem tinha, o carcereiro de Filipe. E Paulo sabia, esse camarada, tomando, posicionado como ele está, se decide a família todinha. Fica eu no púlpito pregando e minha esposa em casa. Eu louvando a Deus e meus filhos ninguém sabe aonde. Não está certo. Moisés disse: eu vou, mas minha família eu protejo. Há um complô, há uma conspiração, há um levante do inferno contra as famílias, irmãos. Foi eu que assisti, ninguém me disseram, eu assisti e eu vi um indivíduo lá numa conferência LGBT dizendo: olha, a gente precisa acabar, deixar de sair da defensiva, porque a gente fica se defendendo muito. E nós, o movimento LGBT, nós temos uma história de ativismo. Aí ele começou a dizer: vamos acabar com essa história de dizer que a gente não quer destruir a família. Aí ele disse abertamente: nós queremos destruir a família sim. E aí ele usa 3 palavras técnicas: desnormatização do desejo. Não há normas para o desejo, ele falando desejo sexual. Desregramento do sexo. Não há regras para o sexo. Destruição da família. Satanás quer destruir as famílias, mas eu quero declarar nessa noite que a nossa família estará protegida. Nem que nós formos enfrentar Faraó e os seus asseclas e os seus principados e potestades no Egito, a nossa família estará coberta. Deus nos dará um Jetro chamado Espírito Santo, o conselheiro que protegerá nossas filhas, nossos filhos, nossas esposas, nossos esposos. Nós veremos a nossa família rendida aos pés de Cristo, salva e liberta. Não, minha família fica protegida. Ah, pastor, eu estava assistindo um comercial na internet, né? De uma empresa de hambúrguer, eu não vou dizer o nome, porque depois pode até cortar o meu vídeo, né? Ou bloquear, não vou dizer o nome daí. E não quero fazer propaganda. Crianças, irmãos, criancinhas, 5, 6 anos, dizendo: não, menino pode namorar com menina. Um menino lá, criado por um casal de homossexuais. Eu acho que muita gente vive isso aqui, né? Estou só reproduzindo o que a propaganda diz. Dizendo: depois eu entendi que meu padrasto e minha mãe e tal estão jogando pesado contra a família. Pastor, me diga aí na mídia qual é a principal inimiga da família. O nome dela é Rede Esgoto de Televisão. Olha, antes da Rede Esgoto de Televisão tomar partido político, ela já passava homem se beijando com homem em novela. Foi a Rede Esgoto de Televisão que botou uma cena de um pai acariciando sexualmente uma filha. Não, você não vai muito longe não, veja o nome das novelas da Rede Esgoto de Televisão. Como faz muito tempo que eu não falo de novela, você sabe que novela é 2 coisas: é um cara preso e morto. Como assim, pastor? Amarrado pelo nó e segurando a vela, novela. E a da Rede Esgoto aí que é pesado.
É ela que sempre zombou dos evangélicos, da igreja, que menosprezou o povo de Deus. Veja o nome da novela, irmão. Tieta. Tieta não foi feita da costela de Adão. Tieta é a serpente que andou no paraíso. Isso é antigo, né? Estou sendo avô aí. Tem muita gente que não sabe falar, né? Torre de Babel. O anjo que caiu do céu, mexendo na inocência das crianças, colocando um homem nu no museu para a criança tocar, levando as crianças para o museu de arte, onde se propaga a zoofilia e todo tipo de porqueira, de sujeira do inferno. Estão investindo contra a família. Satanás quer destruir a família. Se ele mexer com a família, ele mexe até com a igreja. Mas eu quero mandar um recado aqui para o inferno, coberto pelo sangue de Jesus. As nossas famílias estão protegidas. A família triunfará, a vontade de Deus triunfará, o reino de Deus triunfará. Onde vai, Moisés? Eu vou para o Egito. Tua mulher está protegida, rapaz. Minha mulher, eu elogio ela todo dia. Minha mulher é mulher de Deus, rapaz. Minha mulher, de vez em quando ela nem sabe, eu vou lá naquela lojinha de Midian, compro um brinco para ela, compro um cordão. Eu vou proteger minha família, eu vou dar uma de Adão, rapaz. Eu vou deixar minha esposa perto de árvore de conhecimento do bem e do mal, batendo papo com capeta. Eu vou para o Egito, mas minha família está protegida. E teus filhos? Culto doméstico. Eu não vou perder meu filho para não perco nada, é culto doméstico. Por quê? Ensina o menino, eu vou aprender. Deus já falou, ensina o menino no caminho, com o menino, juntamente com o menino, no caminho que deve andar, e até quando envelhecer, não se esquecerá dele, porque a gente não se desviará, mas o texto, outra tradução de não se esquecerá. Ele pode até botar o pé lá fora, mas ele nunca vai esquecer, e quando ele lembrar, ele vai voltar. É como o pastor que investiu no filho dele, investiu. Palavra, mas existe o surto da vida, né? O menino surtou, não literalmente, foi para o mundo. Um dia ele está pregando, o filho dele entra bêbado na igreja, e o diácono pega o filho para botar para fora, e o pastor disse: não precisa não, deixa que eu saia com ele, e só suba aqui no púlpito de novo quando for com ele de volta. 5 anos depois, o pastor estava pregando e o filho dele era o tecladista, o líder de louvor da igreja. Porque quem crê continua perseverando. Nossas famílias não serão destruídas. Se depender de mim, a minha não será. Eu verei meus filhos, já estou vendo meus filhos salvos, envolvidos no ministério. Meu sonho é ver meus netos pastores envolvidos no ministério. É um sonho meu, não sei se é um sonho de Deus, mas é um sonho meu. E quem sabe eu vejo um bisnetinho, mas eu acho que Jesus vem antes, né? No ministério. Por quê, pastor? Porque Moisés talvez tenha aprendido até com o próprio Jetro, irmão, porque Jetro criou as filhas dele, e uma para ser mulher de quem foi Moisés tinha que ser uma mulher de Deus. E Moisés talvez aprendeu com Jetro a proteger a família. E ele vai e protege a família, mas não tem mais tempo para pregar. Terceiro ponto do primeiro tópico, né? E a gente vai terminar, porque eu vou continuar essa mensagem no domingo que vem, se o pregador que eu entrei em contato não vier, porque se vier, ele quem vai pregar. Daqui a pouco está chegando o segundo grupo, já tem gente chegando ali. Terceira coisa que eu vejo aqui, em Moisés, eu não vou pregar, vou só citar para a gente celebrar a ceia do Senhor. Estamos no capítulo 18, e no versículo 5 diz assim: veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Olha, Moisés foi para o Egito, veja o que é que diz o texto. E desde a Moisés no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus. Moisés foi para o Egito, enfrentou o faraó, destroçou o Egito. E quando ele volta, sabe para onde é que ele volta? Para o lugar do chamado ministerial.
para o lugar onde pela primeira vez ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Ele veio para junto do monte de Deus. Olha para o seu irmão e diga: você está junto do monte de Deus, meu irmão? Ah, meu querido, quanta gente, Renato, se afastou do monte de Deus. Quanta gente, Rogério? Presbítero, faz parte do presbitério, é presbítero Wellington, presbítero Joabe. Cadê o diácono? Renato, diácono Renato. Quanta gente que teve a primeira experiência no monte de Deus, a sarça ardeu, cristofanicamente falando, Deus falou com ele, experiência poderosa, mas eles estão distantes de um monte de Deus. Mas quem teve uma experiência, é por isso que às vezes eu e Joab a gente fica querendo ser calvinista. Como assim, pastor? Aquele ponto da perseverança dos santos, né? Eu vejo gente, irmãos, que parece que teve uma experiência com o monte, mas o vento dá, cadê fulano? Está no mundo, não tem prazer mais na Bíblia, abandonou a igreja há 2000 anos, não tem prazer nas coisas de Deus, afastou-se do monte de Deus. Vitorioso é aquele que nas suas guerras, além de proteger a família, volta para junto do monte de Deus, o lugar das primeiras experiências, onde ele orou em língua pela primeira vez, onde ele encontrou a salvação, onde ele se arrependeu dos seus pecados, onde o fogo acendeu dentro dele, onde a sarça arde, e o fogo queima, mas a sarça não se consome. O lugar onde Deus está dizendo: eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. Moisés, é no monte de Deus aonde Deus diz a Moisés: vai, tira o meu povo do Egito. É no monte de Deus onde eu sou salvo, onde eu encontro a glória de Deus, onde eu sou batizado no Espírito Santo, onde eu sou cheio do primeiro amor. E nós precisamos estar voltando para o monte de Deus. Fique de pé.